A ABRAD, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, coordenou a realização da 11ª pesquisa de satisfação do consumidor residencial urbano, executada pelo Instituto Inovare. Essa pesquisa permite conhecer o nível de aprovação dos consumidores com as distribuidoras, contribuindo para a excelência do serviço no Brasil. Neste ano, a pesquisa contou com a participação de 49 distribuidoras, que atendem a 99% do mercado nacional. São 11 distribuidoras do Nordeste, 22 do Sudeste, 6 do Sul e 10 do Norte e Centro-Oeste. Foram entrevistados quase 40 mil consumidores em 1.409 municípios espalhados pelo país, no período de 28 de fevereiro a 5 de abril de 2009. Inicialmente, foram treinados mais de 400 entrevistadores para a coleta de dados, além dos coordenadores e supervisores de campo. Em seguida, os questionários passam pelo processo de checagem, quando é verificado o cumprimento das normas estabelecidas para a coleta de dados. Uma equipe confere a codificação das respostas abertas e faz a revisão do preenchimento dos questionários, que são encaminhados para digitação, onde as respostas são compiladas em banco de dados. Esse banco de dados segue para os especialistas responsáveis pelo processamento e análise. Aqui, as estatísticas são interpretadas, revelando o que está por trás de tantos números. Por último, as informações são diagramadas e impressas. Os resultados se transformam em relatórios e apresentações e são entregues a cada distribuidora como o produto final da pesquisa. Esses resultados possibilitam a comparação com médias nacionais e benchmarks em cada aspecto abordado, auxiliando as empresas na elaboração de planos de melhorias. A primeira etapa do processo é o planejamento amostral. Os procedimentos realizados para a definição da amostra respeitam as particularidades de cada empresa. As de menor porte contam com 400 casos, o que implica em uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos e um intervalo de confiança de 95%. As de maior porte têm uma amostra de 625 casos. Aqui, a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Isso significa que, por exemplo, se a satisfação com determinado atributo é de 75%, existe 95% de chance de ela estar dentro do intervalo de 71% a 79%. Se o índice variar dentro deste intervalo, não se pode dizer que o atributo teve um desempenho melhor ou pior. Para isso, é preciso fazer uma análise de sua evolução, cruzamentos de informações e observar outras respostas do questionário. Mas como selecionamos os domicílios que serão visitados para a entrevista? O primeiro passo é o sorteio dos municípios. Para as distribuidoras que atendem até 16 municípios, são realizadas entrevistas em todos eles. E a distribuição da amostra é feita de forma proporcional à quantidade de consumidores. Mas é preciso que ocorram, no mínimo, 10 casos por município. Para as que atendem a 17 ou mais municípios, são utilizados 2 estratos para subdividir os seus consumidores. Região corresponde à forma como a empresa se organiza para atender aos municípios de sua área de concessão. Porte é definido pela quantidade de consumidores cadastrados em cada município. Todas as regiões e todos os portes de municípios são contemplados na amostra. Mas como garantir a presença de municípios de todos os portes dentro de cada região? Vamos usar um exemplo. Uma distribuidora que atende a 124.750 consumidores em 27 municípios em uma área de concessão dividida em 3 regiões. Na região 1, temos 7 municípios concentrando 40% dos consumidores. Na região 2, 10 municípios com 23% do total. Na região 3, também temos 10 municípios, somando 37% dos consumidores da distribuidora. A amostra de 400 casos é dividida de forma proporcional ao total de consumidores de cada região. Vemos, por exemplo, que na região 1,
temos 161 entrevistas, que serão distribuídas entre os seus municípios. E como distribuir as entrevistas entre os municípios de cada região? Primeiro, os municípios são organizados em ordem crescente de número de consumidores. A participação percentual dos municípios é somada. Depois, são agrupados em até 5 estratos, cada um com cerca de 20% dos consumidores. Dessa forma, no primeiro estrato estarão os municípios de menor porte e, no último, os de maior porte. É importante notar que em cada estrato há municípios de qualquer região da distribuidora. Temos, então, 18 municípios de até 3.417 consumidores, que juntos somam 24.663, representando 19,8% do total. Assim, vai sendo composto um retrato da distribuidora. Esse retrato é repetido dentro de cada região. Como já sabemos o número de entrevistas que será realizado por região, o próximo passo é distribuí-las proporcionalmente por porte de município, dentro das regiões. Para saber quantos municípios devem ser sorteados, aplicamos uma fórmula. E podemos ver que deverão ser sorteados 15 municípios para representar esta distribuidora. Com essas informações, damos início ao sorteio dos municípios conforme o porte. Quando houver mais de um município por porte, a distribuição de casos entre eles deve ser proporcional à quantidade de consumidores de cada um. Para a distribuição da amostra em cada município, são utilizados os setores censitários do IBGE. Em cada setor, serão realizadas até 5 entrevistas. Dessa forma, no município onde serão realizadas 98 entrevistas, serão sorteados 20 setores. Em 19 deles, vão ser feitas 5 entrevistas e, em um, 3. O entrevistador recebe a descrição do setor e o ponto a partir do qual deverá iniciar a triagem de domicílios. A partir de uma esquina, ele caminha no sentido horário e aborda um domicílio residencial a cada 5 encontrados. Assim segue, sucessivamente, até completar as entrevistas planejadas para o setor. Quando o entrevistador chega a um domicílio, são feitas algumas perguntas ao morador para verificar se ele se enquadra no perfil desejado. Isso garante que as perguntas do questionário sejam feitas às pessoas certas. A entrevista começa. No início, o consumidor recebe uma escala de 10 pontos, que será utilizada para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela distribuidora. O resultado é expresso pelo Índice de Aprovação do Cliente, porcentagem de entrevistados que deram nota igual ou maior que 7 para a qualidade dos serviços. Não são considerados aqui os que não souberam ou se recusaram a responder. Agora, a entrevista é dividida em 2 partes, a da coleta da importância e a da percepção do cliente sobre os serviços. São 5 áreas pesquisadas: fornecimento de energia, informação e comunicação com o cliente, conta de luz, atendimento ao cliente, e imagem da distribuidora. Para cada área, são entregues vários cartões, cada um representando um atributo. O entrevistador pede que eles sejam colocados em ordem de importância. Agora, o consumidor recebe outra escala de 10 pontos para que avalie cada atributo. A ordem dos atributos e a nota de importância são registradas no questionário. Depois, esse procedimento se repete para as áreas de qualidade.
o entrevistado ordena e atribui uma nota de importância para cada área pesquisada. Com estas informações, é possível calcular a importância relativa do atributo, ou seja, as notas médias de importância são transformadas em valores percentuais. Ao final dos cálculos, temos a importância de cada atributo comparado aos demais, independentemente da sua área de qualidade. Mas para que calcular a importância relativa dos atributos? Não é suficiente saber apenas a satisfação do consumidor, pois ele pode estar satisfeito com aspectos aos quais atribui pouca ou muita importância. A partir do cruzamento da importância com a satisfação, podemos estabelecer com precisão as melhorias necessárias. Este resultado também é utilizado para o cálculo do índice de satisfação do cliente com a qualidade percebida, índice que considera os resultados obtidos em todas as áreas de qualidade. Agora, os atributos de preço serão ordenados e avaliados segundo a escala de importância. A importância relativa dos atributos de preço é a informação usada para o cálculo do índice de satisfação do cliente com o preço percebido. O índice representa as impressões dos clientes com o valor cobrado pela energia. Para finalizar as perguntas de importância, o entrevistado deve distribuir 100 pontos entre os dois temas: a qualidade, com suas 5 áreas, ou o preço. Assim, obtém-se a importância relativa da qualidade e do preço. Depois disso, é iniciada a pesquisa de satisfação do cliente. O entrevistador apresenta uma escala para obter a resposta de todos os atributos de cada área. Dessa forma, serão calculados 2 índices: desempenho de atributos e desempenho das áreas. O IDAT é a porcentagem dos clientes que deram nota igual ou maior que 7 para cada um dos atributos pesquisados. Já o IDAR representa os clientes que deram nota igual ou maior que 7 para todos os atributos de uma área em avaliação. Para esses 2 índices, também não são considerados os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder. O IDAT de cada atributo de qualidade é ponderado pela sua importância relativa, gerando a taxa de satisfação, taxa necessária para o cálculo do ISQP, que é composto pela soma das taxas de satisfação obtidas de cada atributo. Continuando, o entrevistador entrega a escala para que os atributos de preço sejam avaliados. Essa avaliação, ponderada pela sua importância relativa, gera a taxa de avaliação, taxa necessária para o cálculo do índice de satisfação com o preço percebido, que é composto pela soma das taxas de avaliação resultantes dos seus 4 atributos. Agora que já temos os índices de qualidade e de preço e a importância relativa de cada um, é feito o cálculo do índice de satisfação do cliente, do índice de excelência e do índice de insatisfação. Índice de satisfação do cliente é o resultado da ponderação entre o ISQP e a importância relativa da qualidade e entre o ISCP e a importância relativa do preço. O IESC é calculado apenas com base nos consumidores que deram notas 9 ou 10 para os atributos de qualidade e de preço, enquanto o IIC considera os que avaliaram esses aspectos entre 1 e 4. Para encerrar, o entrevistado atribui uma nota de 0 a 10 para sua satisfação geral com a distribuidora. Essa pergunta final dá origem ao índice de satisfação geral. Por último, calculamos o índice de aproveitamento de oportunidades. Este índice expressa a variação percentual entre os resultados dessa pesquisa e os da rodada anterior. Pronto! Já temos todos os dados necessários. No total, foram gerados 93 índices, que podem ser monitorados entre as rodadas. Assim, fica mais fácil determinar as principais iniciativas para aprimorar os serviços de distribuição de energia elétrica. Além desses índices, a pesquisa conta com um cruzamento de informações que dá suporte às distribuidoras na definição de ações de melhorias. As matrizes são elaboradas a partir de 3 resultados. Os de importância relativa e de satisfação já são conhecidos. Falta agora identificar os atributos de maior peso na satisfação geral do cliente.
Para isso, é feita uma correlação, e quanto maior o percentual encontrado, maior é a associação entre a avaliação do atributo e a satisfação final. A matriz de apoio à definição de ações de melhoria auxilia os representantes da distribuidora na definição de estratégias, buscando elevar a satisfação dos seus clientes. No eixo horizontal está representada a importância relativa dos atributos. No eixo vertical, temos o resultado da correlação, ou seja, o impacto do atributo na satisfação geral. As médias da importância relativa e da correlação de todos os atributos determinam os quadrantes da matriz. Assim, é definido o quadrante-alvo, que representa a importância relativa e o impacto acima das respectivas médias. A satisfação é representada na matriz por pontos coloridos. Cada ponto representa um atributo. Para a definição da cor, calcula-se a média de todos os índices de desempenho dos atributos, IDATs, obtidos na entrevista. Quando os IDATs estão dentro da média, eles são plotados na matriz em azul, e quando estão acima da média, na cor verde. A prioridade é trabalhar os pontos vermelhos, que representam os atributos com IDATs abaixo da média. Vamos ver alguns exemplos de análise das matrizes. Na área de fornecimento de energia, a prioridade é trabalhar o atributo rapidez na volta, por ele estar na média de todos os atributos e com alta importância. Em informação e comunicação, é importante trabalhar os 4 pontos, já que todos eles estão abaixo da média. Começando por orientações para uso adequado, orientação sobre uso seguro, aviso antecipado de desligamento e esclarecimento sobre direitos e deveres. Na área conta de luz, é preciso desenvolver primeiro o atributo conta de luz sem erros e facilidade de entendimento das informações. Neste caso, o atributo 2 é prioritário, porque a sua importância relativa é maior que a dos outros. Quanto ao atendimento, as prioridades são a rapidez dos atendentes e o tempo esperando para ser atendido. Na sequência, vêm os atributos: solução definitiva do problema, cumprimento do prazo informado e prazo estimado para a realização do serviço, clareza das informações prestadas pelos atendentes e a facilidade para entrar em contato com a distribuidora. Na área de imagem, devem ser trabalhados os conceitos de empresa justa e flexível, empresa humana, seguidos pela divulgação de informações acerca da atuação da empresa e o combate a furtos e fraude. Outra forma de organizar os dados é a matriz conjunta. Ela tem esse nome porque apresenta em um só gráfico o resultado de importância relativa e o resultado da satisfação de cada atributo, inclusive para aqueles que compõem as áreas de responsabilidade social e iluminação pública. Os atributos são plotados no gráfico com a cor da sua área específica. Veja, por exemplo, os atributos de fornecimento de energia e de informação e comunicação. Neste gráfico, os atributos que possuem maior importância relativa e menor satisfação são os prioritários. Como podem acumular muitos atributos em um mesmo quadrante, a prioridade entre eles é definida pela importância. No exemplo, o atributo conta sem erros é o prioritário, seguido pela rapidez no restabelecimento da energia, e assim por diante. A cada ano, a ABRAD vem trabalhando em conjunto com as distribuidoras para agregar melhorias a todas as etapas da pesquisa. O objetivo é aumentar a transparência do processo e a credibilidade dos dados coletados, obtendo resultados cada vez mais próximos da expectativa dos consumidores de energia elétrica.